Vocês pediram e eu resolvi desenvolver o Jokenpô na versão do Spring Boot. E eu estava dando uma olhada no nosso último projeto, no nosso último desenvolvimento do Jokenpô, que eu vou colocar o card aqui em cima, se eu lembrar, que eu consigo reaproveitar toda a lógica, todo o código e criar apenas um controlador. E eu vou mostrar o porquê aqui no Excalibur para vocês. Deixa eu trocar a perspectiva. Então é o seguinte, pessoal. Se a gente for abrir aquele projetinho do Jokenpô, a gente tinha uma classe, né, que era um enum, na verdade, jogada, onde possuía um método que é o vence-D, né? Então, pedra vence de tesoura, papel vence de pedra e tesoura vence de papel. Eu tinha um player, que seria a representação do jogador. Então, aqui teria o nome do player, a jogada que ele está fazendo, escolher jogada e os métodos gets tradicionais do encapsulamento. E a lógica estaria toda dentro da classe game, né? Então a classe game tinha uns métodos que é a jogada do computador, que ele faria um random para fazer para o computador escolher a sua própria jogada. O set jogada jogador, que faria a jogada do jogador, que setava, né, a escolha do jogador, e um resultado. Perfeito? E nós teríamos um método main aqui que faria todo o teste e usaria as classes aqui de controller para implementar a regra do jogo, beleza? E com o Spring Boot não vai ser tão diferente, porque eu vou reaproveitar basicamente quase tudo. Então o que eu pensei aqui, ó, para ficar algo bem simples, eu posso criar um controller, que é a única classe que nós não temos, então posso chamar de game controller. .java, que vai conter os endpoints, né, que vai ser o REST. E o model são as classes que basicamente nós já temos, o game.java, o jogada.java e o player.java. E nós teríamos os DTOs, porque eu sempre gosto de criar DTO, então eu teria um jogada request para receber a jogada via endpoint. Eu teria um resultado response que retornaria o resultado de quem venceu aquela jogada, né? Aquela rodada. E aqui eu teria a main class, né? Então a main.java para rodar o nosso servidor aqui com Tomcat, com Spring Boot, beleza? Então, esse tipo de arquitetura já me resolveria para implementar o desafio com o Spring Boot. E para isso, pessoal, eu criei um projetinho com o Spring Initializer, né? Eu chamei de Joken, e eu adicionei essas dependências aqui que vão facilitar a minha vida, que é o Spring Web, para fazer a camada de RESTful, o Lombok, para eu não demorar tanto, o Spring Boot DevTools, perfeito? Basicamente isso daqui. Então eu vou abrir aqui o meu IntelliJ já com aquele pacote, ó, e vou começar aqui a montar o esqueleto, né? Que é aquilo que eu fiz no Excalibur. Então aqui o primeiro pacote que eu vou criar vai ser o controller. Depois eu vou criar um outro pacotinho que vai ser o model. Depois eu vou criar um outro pacotinho que vai ser o DTO, e eu acho que isso é o suficiente. E daí eu vou começar a copiar de um projeto para o outro, certo? Então, primeira coisa que eu vou fazer é copiar os nossos models, que já está tipo tudo pronto. Deixa eu dar o close aqui. Então, vamos lá. Eu vou pegar primeiro o jogada, que é o nosso enum. Então, copy, e vou jogar aqui para dentro do model. Pronto, tá aqui minha jogadinha. Agora eu vou pegar o player, então copy, venho para cá, jogo aqui, e por último eu vou pegar o game, então copy, colo aqui, show de bola. Eu vou fazer uma pequena modificação nesse game que eu estou pensando, que é para dizer se o game foi finalizado. Então, vou criar um boolean is finalizado. E
ele vai ser igual a false por padrão. Esse construtor aqui não vai precisar mais, porque vai ser via REST a definição, né? Provavelmente. Vou tirar. O is finalizado aqui no método resultado, ele vai ser finalizado se o jogador venceu ou se o computador venceu. E eu vou criar duas variáveis para contar as vitórias de cada um. Então, private int vitórias jogador. Opa. Assim. Então, se o jogador venceu, eu vou vir aqui e vou marcar um mais para ele. E se o computador venceu, eu vou dar um mais aqui para ele também. E eu vou criar um método aqui que vai retornar o is finalizado. Perfeito? Show de bola. Agora eu vou começar a criar os DTOs. Os DTOs vai ser o que eu vou trafegar. Então eu vou criar aqui uma classe que eu vou chamar de jogada request. Pronto, aqui. O que vai ter essa jogada request, pessoal? Simplesmente a jogada. Então, private jogada, vai ter o get jogada e o set jogada. Pronto, isso aqui. Beleza. Daí eu vou criar um outro aqui que vai ser o resultado response. Esse resultado response eu vou botar algumas métricas aqui para melhor entendimento para quem for jogar o nosso jogo. Então, eu vou criar uma string que eu vou chamar de resultado da rodada, porque pode ser um empate, né? Rodada. Eu vou criar, como o player que vai jogar, eu vou criar uma variável que vai retornar a jogada do computador que ele fez, né? Então, eu sou o Matheus, eu vou jogar o meu joguinho, eu vou fazer uma chamada para o meu endpoint e ele vai me retornar o que o jogador jogou para eu saber se o jogo está certo, né? Eu vou criar aqui exatamente o vitórias jogador para devolver. O que mais? O vitórias do computador. O que mais? Eu vou criar a variável booleana para ver se está finalizado. Eu vou chamar de... Pode ser assim. E... O que mais? O resultado final, né? Resultado final. É isso aqui. Não vai me sugerir a criação do construtor agora ou IntelliJ? Agora sugeriu. Pronto. Então, o meu resultado response simplesmente vai ser assim e é isso. Não tem outro mistério. Depois, qualquer coisa, a gente faz uma adequação, né? E agora, por último, vamos criar aqui a classe que vai ser o Game Controller. Pronto. Simples assim. O que eu vou fazer? Essa camada vai ser um REST Controller. Beleza. Ela vai ter um Request Mapping, onde eu vou definir uma rotinha aqui para ela, que vai ser... Tecladinho, né? O barra API barra Joquempo. Pode ser. Eu vou criar uma variável de instância aqui, private final do nosso game, que eu vou chamar de jogo, e já vou instanciar ele. Pronto. Que ele já me sugeriu um post mapping, eu vou criar um eu mesmo. Então, deixa eu só dar vários enters, porque a minha tela é pequenininha. Vou chamar aqui public, resultado response, jogar. Beleza, ele vai ser um post mapping. Vamos definir também uma rotinha aqui que vai ser o barra jogar. Certo? É isso. E aqui a gente vai passar um @request body, que eu vou chamar só de request. Um padrãozinho. E agora aqui vai vir a lógica, né? Então, se o meu jogo ponto foi finalizado, eu já posso dar um return para ele,
do new response, result response, onde eu vou colocar uma mensagem assim, ó, o jogo já terminou. Jogada jogador, vou botar nulo. As vitórias, né, vai ser jogo.get. Eu não criei os gets. Não. Então vou vir aqui no meu game de novo. Game. Tem que criar os gets, né? Get, vitórias computador. Get, vitórias jogador. Dessas variáveis de controle aqui. Então aqui eu vou pegar get, vitórias jogador. Jogo.vitórias computador. Que mais? True e o resultado. Ponto e vírgula. Isso aqui. Se ele não foi finalizado, daí é que a gente vai fazer o joguinho, né? Então, jogo.set jogada jogador vai ser o request.getJogada. Jogo.set, não, é só jogada computador? Jogada computador, para o computador fazer a jogada dele. Então, é o nosso random. E aqui a gente já vai pegar o resultado, né? Então eu vou criar uma variávelzinha aqui, resultado rodada é igual a jogo.resultado. E aqui eu dou o resultado response. É isso. Aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, ó. Se o jogo foi finalizado, então, esse cara, né? Se não, eu posso botar nulo, porque pode ser que deu um empate, certo? Pode ser, porque daí aqui mostra o jogo terminou, aqui eu boto empate. É isso aí. Perfeito. Tá feito, é assim que funciona o Joaquim Pô no Spring Boot. Então, o que eu pensei, né? Óbvio, tu pode fazer muito mais elaborado do que eu. Deixa eu criar aqui, deixa eu rodar essa aplicaçãozinha. Beleza, tá rodando. Eu vou pegar aqui e criar um arquivinho que é o HTTP request, que eu vou chamar de request. Beleza. Isso aqui vai simular o Postman para mim, então eu vou dar um post no HTTP localhost, vamos tirar tudo isso aqui, localhost 8080 barra API, como é que eu chamei? Joaquim Pô jogar, oh meu Deus, jogar. Aqui eu vou botar um content type, que vai ser o application JSON. E aqui eu vou colocar aqui deixa eu tirar o teclado, jogada, eu vou escolher aqui pedra e vou dar o play. E aqui deu o que? Internal server erro. Cannot invoke. Cannot invoke. Então vamos vir aqui. Cadê? O meu game, ele deu erro aqui ele disse que ele não pôde chamar aqui o meu método do escolher jogada. Ele não pôde. Então a gente vai ver isso aqui agora. Aqui ele veio, deixa eu minimizar aqui. O jogo não está finalizado e ele vai pegar o jogo.set jogada jogador. Esse variável que está nula, porque eu tirei o construtor, né? Então aqui eu já vou criar, porque aqui eu já vou criar o player, ó. Jogador, new player computador. Pronto, isso aqui já vai nos resolver. Vamos lá, vamos rodar a aplicação de novo. Entendeu? Agora vamos rodar aqui, vamos escolher o pedra ainda. Mais um probleminha, que ele deu not acceptable. Vamos ver agora. Aqui,
Not acceptable. Hash controller, request mapping, post mapping, resultado response. Ah, tá, já sei. É porque eu não coloquei o get sets, né? Deixa eu colocar o Lombok aqui. Deve ser isso. Get setter. Deixa eu rodar aqui de volta a minha aplicação. Beleza. Vamos lá. Post. Beleza, é isso aí. Então tá, terminou aqui, ó. Jogador venceu, eu venci, a jogada do computador foi tesoura, como eu coloquei pedra, ó, uma vitória pro jogador, 0 pro computador, o jogador venceu e finalizado true. Então é isso, pessoal. Deixa eu trocar a perspectiva. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado, e agora é só ficar jogando aqui o meu Jockey Pô, vou jogar mais algumas vezes, e eu vou colocar o código desse Jockey Pô também no meu GitHub. Demorou? Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!